Não corram, vão pensar que estamos fugindo. Oi, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje a gente vai falar da vinda da família real para o Brasil e da independência. Essa frase teria sido dita pela Dona Maria I, rainha de Portugal, na vinda ou a fuga da família real aqui no Brasil em 1808. Essa vinda da família real, a instauração da corte portuguesa aqui no Brasil, de acordo com muitos historiadores, foi o que deu início à independência do país. Mas qual foi o contexto para essa vinda da família real, para essa quase fuga aqui para o nosso país? A gente tem que pensar um pouquinho no contexto político europeu nesse momento. A França tinha acabado de passar pela sua Revolução Francesa, pela Revolução Liberal Burguesa. E o governante nessa época, no início do século XIX, era o Napoleão. Napoleão tinha a ideia de consolidar esses valores burgueses, de transformar a França numa grande potência econômica e aos poucos ir expandindo o território francês. É por isso que ele entra num conflito muito grande com vários países europeus e ele vai acabar emitindo uma nova lei que proibia os países europeus de comercializarem, de ter qualquer contato comercial com a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Se a gente lembrar um pouquinho, a Inglaterra estava passando por a sua primeira revolução industrial, era a maior potência econômica, aquela que tinha o monopólio do comércio marítimo no século XIX, nesse momento, e que era a grande rival francesa nessa geopolítica toda. Bom, com essa notificação chamada de bloqueio continental, que acontece em 1806, a França proíbe então os países de comercializarem com a Inglaterra. Acontece que Portugal era uma grande aliada da Inglaterra, desde lá do século XVI, XVII, com o Tratado de Methuen e com vários acordos comerciais. Portugal dependia da Inglaterra muito porque ele não tinha produção muito forte de manufatura, ou não tinha nem indústria no seu território. Então, os portugueses compravam esses produtos dos ingleses em troca de vender agricultura, outros produtos não manufaturados para os ingleses. Então, era um pouco difícil para, de repente, Portugal parar os seus acordos comerciais, parar suas relações com os ingleses. E aí o Napoleão vai fazendo pressão para a corte portuguesa porque percebe que eles não estão obedecendo ao bloqueio continental. A ideia de uma suposta fuga ou de uma suposta vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil já vinha sendo falada dentro da corte portuguesa e dentre os ingleses durante muito tempo. E acaba se consolidando no final de 1807, até que a coroa portuguesa decide então transferir toda a sua corte, toda a família real para o Rio de Janeiro. E aí começam então os preparativos da viagem. Esses preparativos foram muito rápidos. É por isso que por muito tempo as pessoas diziam que foi uma fuga, tá? Alguns historiadores questionam essa ideia, já que ela teria sido bem pensada pelos diplomatas ingleses e pelos portugueses, tá? Quem vai ajudar Portugal nessa vinda com navios, com o exército, vai ser a Inglaterra, tá? Que tinha esses interesses de continuar esse comércio com Portugal. Lembrando, tá? Portugal era a metrópole, o Brasil era a colônia e estava ali na América do Sul, em torno de várias outras colônias que eram importantes para extrair qualquer tipo de matéria-prima, que era algo muito necessário para a Inglaterra nesse momento. Então, a Inglaterra vai auxiliar os portugueses que vão fazer a sua viagem, trazendo mais de 15 mil pessoas da corte para cá, então transferindo muita gente de Portugal aqui para a colônia, e eles vão parar primeiro ali em Salvador, na Bahia. Chegando em Salvador, a primeira coisa que o Dom João VI, que era o príncipe regente na época, vai fazer é assinar um acordo comercial. Esse acordo era chamado de Abertura dos Portos. Na verdade, o nome todo dele é Abertura dos Portos às Nações Amigas. Quem são essas nações amigas? Basicamente, a Inglaterra. Então, esse tratado comercial, ele impunha o seguinte: olha, a partir de agora, todas as nações amigas a Portugal poderão vender ou comprar produtos aqui no Brasil.
Então, basicamente, quem iria fazer isso eram os ingleses, que tinham muitos produtos manufaturados que poderiam ser trazidos aqui para o país. Interessava também aos ingleses a nossa produção agrícola. Então, foi um acordo que veio, já bem pensado com essa vinda da família real. A abertura dos portos de 1808 foi muito importante não só por aquilo que defendia, mas também pelo significado que teve ao longo do tempo aqui na colônia, tá? Primeiro a gente vai ter a ideia do fim do pacto colonial. Vocês lembram que durante a colonização o Brasil só poderia comercializar com os portugueses, tá? Então isso acaba. Por mais que a nação amiga principal seja a Inglaterra, outros países também poderiam comercializar com a gente e a gente também poderia vender para esses outros países. E aí isso é muito importante, porque o pacto colonial, ele dava a condição de colônia, para esse território, e isso vai afrouxando aos poucos, tá? Outra questão importante também é que a abertura dos portos, ela introduz de certa forma o liberalismo econômico aqui no Brasil. Então você já tem aí algumas características que vão dando ares de não mais uma colônia. É por isso que muitos historiadores vão dizer que a vinda da família real e a própria abertura dos portos é o que dá o início do processo de independência do Brasil. Bom, essa dependência que os portugueses tinham da Inglaterra foi muito forte. A gente percebe isso, quando Dom João assina a abertura dos portos. Mas vai ter também um outro tratado que os portugueses vão fazer aqui no Brasil. Vai ser o Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado, ele extinguia uma lei antiga que proibia qualquer tipo de fabricação de manufatura aqui na colônia. Só que isso não vai acabar adiantando muito para o nosso país. Por quê? Os produtos que vinham da Inglaterra tinham uma taxação de 15% sobre o produto. Então você iria comprar esse produto, ele tinha essa taxação. Os produtos que vinham de Portugal tinham uma taxação de 16% sobre o produto. E os produtos que vinham de outros países tinham uma taxação de 24%. Ou seja, os produtos ingleses manufaturados iriam ser muito mais baratos, até mesmo do que os produtos portugueses ou de qualquer outro país. Isso traz algumas consequências, Essa entrada muito forte de produtos ingleses e a falta de incentivo até da nossa própria produção de manufaturas. Não é à toa, que muitos historiadores vão defender que isso causou uma lentidão no nosso processo de industrialização, tá? Isso vai beneficiar, por outro lado, a elite agrária, que vai continuar produzindo e vendendo os seus produtos para os ingleses, tá? Então a gente continua sendo um país de produção agrícola para exportação, comprando essas manufaturas de outros locais. A vinda da família real, além das consequências econômicas, trouxe também a criação de um sentimento de nacionalidade aqui para a colônia. Essa vinda da família, com toda a sua corte, com toda a sua nobreza, instaura aqui no Rio de Janeiro a capital do Império Português. Então isso vai construindo aos poucos uma proximidade com essa corte e vai também construindo esse sentimento de pertencimento à população que morava aqui. Afinal, foi a primeira vez que eles tiveram esse contato maior com esses políticos. Bom, além de tudo isso, você também tem a ideia de precisamos modernizar essa capital. O Rio de Janeiro é a capital do Império Português. Não poderia ter as características de uma vila da colônia. Então, o Dom João VI vai mobilizar toda uma mudança, não só econômica, como da estrutura física mesmo da cidade do Rio de Janeiro. Então você precisa modernizar e criar instituições, símbolos que façam relação com uma capital de um grande império. Afinal, vocês têm que lembrar que Portugal não tinha só o Brasil como colônia, mas várias outras colônias na África também. Então, por exemplo, no início, o Dom João VI vai incentivar, por exemplo, a criação da Biblioteca Real, que depois vai se tornar a Biblioteca Nacional, vai incentivar a criação de inúmeras faculdades, de instituições, de academia de belas artes.
Tudo isso para trazer toda, né, a intelectualidade portuguesa e os estudos para conhecer um pouco mais também da colônia. Falando sobre esses intelectuais, outra questão extremamente importante, outra mudança importante nessa época é a autorização de se ter uma imprensa aqui no país. Por que a imprensa é importante? Você tem ali a divulgação de ideias, o debate, a voz ativa ali dessas pessoas que circulavam pela colônia. É claro que no início o jornal ele era um jornal oficial da coroa portuguesa. Então, a partir de 1808 vai ser publicado aqui no Rio de Janeiro a Gazeta do Rio de Janeiro, que era escrita por portugueses e que era basicamente o órgão oficial da corte portuguesa. Depois de algum tempo vão sendo criados outros jornais que faziam oposição ao governo ou que eram a favor dele também. Além de tudo isso, vai ser criado algumas instituições que tinham relação com a economia, por exemplo, o Banco do Brasil. Então assim, vocês percebem que a gente tem várias características aí, não mais de uma colônia, mas de uma capital de um império. Mesmo assim, a gente ainda é colônia. Então, ficava aí essa dúvida, esse questionamento para as pessoas, né? O Rio de Janeiro foi criando ares de capital de um império, mas ainda pertencente a uma metrópole. Vocês se lembram que lá no início eu falei um pouquinho sobre o contexto europeu, né? Ele está totalmente relacionado a esse momento aqui do Brasil. Enquanto, né, todas essas construções eram feitas aqui, a corte portuguesa se instalava, lá na Europa a gente tem a decadência então do Napoleão. Ele acaba sendo preso, sendo exilado, acaba morrendo, e aí os europeus vão começar então a pensar o que fazer com o território todo europeu depois de toda a confusão que ele havia deixado. Vocês, né, só para retomar um pouquinho na questão de história geral, o Napoleão ele acabou invadindo vários territórios, muitos reis foram depostos, né, foi colocado no lugar uma elite política que o Napoleão, né, indicava. Então assim, virou uma bagunça política. Vai acabar acontecendo o chamado Congresso de Viena, que tinha o objetivo de reunir esses países invadidos pelo Napoleão e de melhorar as condições ali políticas e econômicas da Europa após todo esse processo. Portugal, né, então, que tinha sua família real aqui no Brasil, não poderia participar desse congresso, não poderia participar dessas grandes decisões. A condição que foi dada para Portugal, né, de certa forma, assinar ali os tratados e os acordos que fossem feitos, era que ele se tornasse, né, o Brasil, Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, essa elevação de colônia para Reino Unido, né, vai transformar ainda mais, né, por mais que seja uma questão burocrática, vai transformar ainda mais esse status político aqui da colônia. Além de toda essa questão do Congresso de Viena, em 1818, a rainha portuguesa, Dona Maria I, acaba falecendo e o Dom João VI, que era o próximo na linha sucessória, teria que, teoricamente, voltar para Portugal e assumir o trono. E ele ainda estava aqui no Brasil, né? Então, assim, lá em Portugal, alguns portugueses que também pertenciam à corte, tinham ficado ali, a elite portuguesa, a nobreza, vai exigir então a volta do Dom João VI. Essa elite, muito influenciada pelas ideias liberais, vai acabar formando um grupo que vai iniciar a chamada Revolução de 1820, ou a Revolução de Porto, que vai acabar sendo uma revolução que tinha como objetivo instaurar uma monarquia constitucional lá em Portugal. Lembrando que, até então, Portugal era uma monarquia absolutista, tá? Essa revolta, essa mudança toda está acontecendo em Portugal, enquanto Dom João está aqui no Brasil, sem saber ainda muito o que fazer, sem tomar uma decisão. Até que a Revolução estoura lá em Portugal e esses liberais escrevem a nova Constituição. Essa pressão toda faz com que Dom João decida então retornar a Portugal e acaba deixando aqui no Brasil o Dom Pedro I. Então, em 1821, toda a família real retorna a Portugal. Inclusive, nesse momento, todo o dinheiro, todo o ouro acumulado no Banco do Brasil foi levado também para Portugal e o Dom Pedro fica aqui, então, tentando resolver ali o que vai acontecer politicamente. Então, essa ida do Dom João VI para Portugal e o Dom Pedro aqui estando no poder
vai acabar dando início ao processo de independência do Brasil. Bom, temos que pensar que esse processo foi feito então aos poucos e principalmente conduzido por uma elite econômica. A situação era a seguinte: o Dom Pedro ele fica aqui no Brasil, só que as elites portuguesas que estavam aqui, principalmente os comerciantes, tinham a ideia de que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Inclusive essa era uma pressão que os próprios portugueses, a elite portuguesa lá em Portugal também fazia. Então havia um receio das elites brasileiras que a gente se tornasse novamente uma colônia, voltasse às condições de exploração de uma colônia. É por isso que a elite brasileira, principalmente a elite agrária, vai criar uma organização chamada de Partido Brasileiro. Tá? Enquanto isso, os portugueses, para defender os seus interesses, vão criar o Partido Português. Existia uma pressão desse Partido Português em pedir, para o Dom Pedro I voltar para Portugal. Assim, o processo de recolonização seria muito mais fácil. E, do outro lado, o Partido Brasileiro exigia que o Dom Pedro ficasse aqui. Inclusive, vai ser feito um abaixo-assinado em que a elite, boa parte da população vai assinar, pedindo para o Dom Pedro que ficasse. É nesse momento que o Dom Pedro teria recebido o documento, teria ido até a varanda ali do palácio e dito: digo ao povo que fico. Então ele resolve, em 9 de janeiro de 1822, permanecer no Brasil e provavelmente ali iniciar o processo da independência. Com essa decisão, o Dom Pedro vai criar muitos problemas com a elite portuguesa. Inclusive vão ter várias tensões e os militares vão até se reunir para tentar tomar o poder. É aí que o Dom Pedro impede, inclusive, o desembarque das tropas portuguesas aqui no Brasil. Para tentar, então, auxiliar essa situação toda, o Dom Pedro vai criar um gabinete, um ministério apenas de brasileiros e vai chamar o seu aliado político, José Bonifácio, para liderar esse gabinete. O José Bonifácio era um grande entusiasta da independência e também apoiava o Dom Pedro nesse processo da emancipação. Então vai ser ele também que vai conduzir o processo todo. Bom, essa situação toda mostrava para as cortes portuguesas que a qualquer momento o Dom Pedro poderia declarar então a independência. Apoiado pelas elites brasileiras, tinha toda essa estrutura que estava se iniciando para uma possível declaração. É aí então que as cortes portuguesas mandam um ultimato em setembro de 1822 para o Dom Pedro, dizendo que ele deveria retornar a Portugal. Ele vai acabar ignorando esse ultimato e enquanto ele estava fazendo uma viagem por São Paulo para agregar mais apoio da elite paulista, ele vai receber uma carta do José Bonifácio e da Leopoldina, sua esposa, pedindo para que ele declarasse a independência logo, dizendo que a situação estava ficando crítica. E é aí, em 7 de setembro de 22, que o Dom Pedro I teria proclamado, então, a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo. O que é interessante desse momento é toda a representação que esse fato trouxe ao longo da escrita da história e até das imagens. A gente tem um exemplo muito claro, de novo, dessa criação, desse imaginário em torno da independência, que é o quadro do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga. Esse quadro é de 1888 e ele é basicamente uma idealização desse momento do processo de independência. Por que uma idealização? Primeiro porque a gente tem poucos relatos desse momento, A gente tem ali alguns jornais paulistas da época que indicaram esse fato. Depois, a gente não tem nenhuma descrição específica sobre esse momento, então a gente não sabia exatamente se o Dom Pedro estava nesse cavalo que ele está, se ele estava utilizando dessas roupas. Era muito provável que não, até porque a viagem ali para São Paulo passava pela serra, era uma viagem muito cansativa e geralmente esses tropeiros eles andavam de burros e não desses cavalos. As roupas também utilizadas não eram tão elegantes assim, Nesse quadro a gente também vê uma tropa muito grande, a gente vê uma casinha lá ao fundo que não existia, a Casa do Grito, que existe lá hoje em São Paulo, e a gente vê também uma representação
da população mais humilde, mais pobre, num cantinho ali inferior, só observando a situação. Então assim, por muitas vezes vocês acabam vendo na apostila, no livro didático de vocês, essa imagem como se fosse realmente aquilo que aconteceu. Se a gente pegar a data do quadro, ele é de 1888. É uma data muito simbólica, é a data da abolição da escravidão e um ano antes da proclamação da República. Então é um momento de crise da monarquia em que se buscava fazer uma propaganda dessa monarquia. E como era feita a propaganda no século XIX, né? A propaganda política, por meio desses quadros. Tá? O Pedro Américo era o pintor oficial do Dom Pedro II, né? Ele pintou outros quadros importantes nesse momento. Então assim, muito cuidado na abordagem dessa imagem. A gente tem que ter um olhar crítico para ela. E muitas vezes, né, fazer essa comparação ali do que se queria passar com esse quadro e o que de fato ali foi esse momento. O que é interessante dar para a gente pegar desse quadro é, por exemplo, a população mais pobre observando a situação. É basicamente, né, o que acontece nesse momento. O processo de independência ele foi feito pelo Dom Pedro I e por uma elite agrária aqui do Brasil que tinha o desejo de romper com Portugal, romper politicamente com Portugal, economicamente, mas que não tinha o desejo de mudar todas as estruturas sociais do nosso país. Então, por mais que a gente se tornou independente, o Brasil continuou um país agrário, né, uma agricultura para exportação e continua um país escravista. Tá? O fim da escravidão não foi nem cogitado nesse momento. Então, as bases que fundaram a nossa colônia e as bases econômicas do nosso país, né, do nosso novo país, permanecem as mesmas. A única diferença que a gente tem aqui é uma dependência econômica maior agora da Inglaterra. Não houve participação popular, mas aconteceram vários conflitos durante o mês ali de setembro e após a independência, por conta de alguns estados serem governados ou terem comerciantes portugueses muito ricos que não aceitavam a independência. As províncias da Bahia, do Maranhão, do Pará tiveram vários conflitos, iam contra a independência, mas que logo foram reprimidos pelo Dom Pedro I. Então assim, não teve participação popular, mas aconteceram conflitos, aconteceram guerras antes de chegarmos aí à independência de fato. É interessante também a gente comparar os processos de independência. Geralmente o vestibular ele foca muito nisso, tá? No Brasil, a gente tem um processo de independência elitista, tá? Então são as elites agrárias que comandam o processo e que mantêm as estruturas econômicas e sociais da mesma forma que na colônia. A gente vai ter também a instituição de uma monarquia constitucional. Então o Dom Pedro vai ser o nosso imperador, o português que se mantém no poder, tá? Agora, na América Espanhola, a gente vai ter algumas diferenças. Por exemplo, o processo de independência em muitas regiões foi feito não só pela elite, mas também com participação do povo. Tá? Além disso, a mudança política foi muito forte, né? Enquanto aqui no Brasil a gente continua com uma monarquia, nos outros países a gente vai ter a instauração de repúblicas, tá? Muito influenciadas aí pela independência dos Estados Unidos e pelas ideias liberais que circulavam. Então é bem legal vocês entenderem essa diferença. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida do conteúdo ou alguma sugestão para o canal, deixa aqui o seu comentário. Compartilha aí com os seus amigos que estão precisando, de repente, estudar para uma prova, para o vestibular. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber os vídeos toda quinta-feira. Além disso, lá no meu perfil do Instagram, eu coloco alguns mapas mentais sobre essas aulas. Então, complementa aí, te ajuda a estudar para vários temas diferentes. Se você não me segue no Instagram, segue lá também, @profAnelise. É isso e até o próximo vídeo. Tenho que levar que eles levaram o nosso ouro. Que tosco. Ministério apenas de brasileiros. E vai chamar o seu aliado político. Esqueci o nome dele. Ai, Jesus. Acho que agora ficou bom.